Quem nunca passou horas do seu dia procrastinando nas redes sociais, enquanto deveria estar fazendo algo importante? Querer gastar mais tempo fora das redes sociais, mas não conseguir sair das telas. Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Mari Baroni, psicóloga e criadora de conteúdo. E hoje eu vou trazer um dos assuntos que dá para englobar o melhor desses meus dois mundos, que é como as redes sociais podem estar influenciando na tua saúde mental e os impactos que elas têm sobre a nossa mente. E eu tô muito feliz porque você deu play nesse vídeo. Eu tenho certeza que essas dicas e tudo que eu vou te contar hoje vai mudar a tua vida, assim como tem me ajudado de cá. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês um resumo do meu último artigo que eu fiz para a conclusão da minha pós na PUC, justamente sobre os impactos das redes sociais na nossa saúde mental. Através da literatura científica, eu construí esse artigo e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito especial para mim e para você. Não é fácil para mim falar sobre isso porque esse assunto confronta os meus hábitos, os meus vícios e a forma como eu tenho construído a minha vida aqui. É por isso que é tão confrontador, mas tão precioso ao mesmo tempo pra gente que deseja ter e viver uma vida valiosa e uma relação mais saudável com as redes sociais. Vamos? Bom, eu quero te trazer dicas práticas para como você pode construir uma relação saudável com as redes sociais, mas antes, dá uma olhada na realidade do que tem acontecido. A internet nasceu em 69 e por mais que ela não seja uma descoberta tão recente, a intensidade dos seus avanços tem mudado de forma muito rápida. E isso tem sido motivo de muitos estudos dos profissionais da saúde. Só para vocês terem uma ideia, hoje mais de 65% da nossa população já tem acesso à internet e mais de 5 bilhões de pessoas são usuários ativos de alguma rede social. E por razões muito óbvias, muitos governos, muitos países incentivam que a internet seja cada vez mais ampliada para a população, devido aos seus pontos positivos, como educação, saúde, conexão social, desenvolvimento profissional e também para entretenimento. Mas mesmo no meio de tantos impactos positivos que a internet trouxe para a gente, para o nosso negócio, para as nossas conexões, os pontos negativos não devem passar em branco, a gente precisa cuidar deles. Ainda com base em algumas pesquisas, o Brasil é o segundo país mais conectado nas redes sociais, gastando em média 9 horas e 32 minutos por dia. É muita coisa, né? Isso aqui é a nossa média, minha e sua, tá? Mas mais preocupante do que o tempo que a gente está imerso nisso é a quantidade de estímulos que a gente tem recebido por dia. Só para vocês terem uma noção do que tá rolando quando eu falo sobre essa carga de estímulos que a gente tem recebido. Mais de 230 milhões de e-mails são mandados a cada minuto no mundo, mais de 16 milhões de mensagens de texto e mais de 347 mil tweets são postados a cada minuto ao redor do mundo. Se a gente for pensar em uma perspectiva da saúde mental, da psicologia, os estímulos que a gente tem recebido moldam os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso comportamento, ou seja, a forma como a gente vai reagir e agir no mundo. E se a gente gasta aí uma média de 9 horas por dia, imagina o que tem moldado a gente. Eu quero que você pense o que tem moldado os seus dias. Ainda que hoje a gente não tenha um diagnóstico fechado, né, no manual de diagnósticos da psiquiatria ou da psicologia, nós já temos muitas evidências científicas que relacionam o uso excessivo das redes sociais com reações negativas na nossa mente, como, por exemplo, o aumento da depressão, da ansiedade, do estresse, a redução ou a piora da qualidade do sono, a insatisfação com a imagem corporal, a diminuição da autoestima, comportamentos autolesivos e até mesmo o suicídio, dependendo dos estímulos que você recebe, o isolamento social e o famoso FOMO, que significa Fear of Missing Out, que é aquela sensação de sempre estar perdendo alguma coisa ou de não ser suficiente. E é esse FOMO que te leva para essa necessidade de estar conectado o tempo todo. Portanto, até agora, quando a gente pensa em termos de ciência, o que os profissionais estão falando aí sobre as redes sociais é muito conflitante, justamente porque existem muitos pontos positivos que a internet já nos trouxe, mas do outro lado existem também os seus desafios e as suas desvantagens. E antes da gente prosseguir, quero te mostrar o depoimento que algumas pessoas me enviaram
para contar um pouquinho da sua experiência e dos seus desafios com as redes sociais. Vem comigo. Como é difícil a gente usar as redes sociais de forma consciente, a ponto de não se comparar com outras pessoas. Essa sou eu enfrentando diversos problemas emocionais, com a minha saúde, principalmente, e a minha pele teve explosões de espinha. Como é difícil, na era dos filtros, a gente entender que, cara, nós estamos passando por uma fase difícil e a gente pode cuidar dela sem se comparar com a realidade de outras pessoas. Pra mim, um dos maiores pontos negativos das redes sociais é justamente o distanciamento das pessoas, de estarem no mesmo lugar e estarem totalmente desconectadas uma das outras. Para mim, um dos maiores desafios do uso das redes sociais é a necessidade de saber tudo o que está acontecendo. E a gente entra nesse ciclo e quando você vê uma entrada no feed que era de 2 minutos se tornou em 1 hora. Acho que o outro ali nunca vai mostrar os seus problemas, os seus dias ruins, os seus dias tristes, os seus defeitos. A viagem é sempre mais legal, a pele é sempre mais bonita, o corpo é sempre muito melhor do que o seu. Ainda é muito complexo porque nos dias atuais a gente tem noção de alguns impactos, né, como o excesso de tela para as crianças e tudo mais, mas alguns outros a gente só vai ter noção daqui a alguns anos, né? Um dos fatores, assim, que mais me incomodam e eu acho péssimo é a questão do vazamento dos nossos dados e informações. Inclusive, recentemente, eu assisti esse documentário aqui da Netflix, muito bom, fala um pouco sobre isso. Essa jornada criou em mim uma falta de concentração, uma ansiedade de toda hora ver o que está acontecendo na minha For You, ou medo de perder algo. O essencial na vida, o que realmente importa, tá? O que eu tô fazendo na minha vida? E eu resolvi dar uma pausa, o que foi ótimo, porque a vida continua e eu percebi que realmente eu economizei muito mais tempo pra mim, pra poder fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. Uau! E aí, pra você já se identificou com alguma coisa que essas mulheres falaram por aqui? Agora eu quero te convidar a ter a sua própria perspectiva sobre as redes sociais. A maioria das vezes nós começamos a ser controlados pelas redes sociais porque a gente não tem consciência dos nossos ganhos e perdas e do que a gente está fazendo ou negociando passando tanto tempo nelas. Então, um exercício bem simples e rápido que eu queria te convidar no meio desse vídeo para aumentar o teu nível de consciência da forma como você tem se relacionado com as redes sociais é o seguinte: em uma nota, escreva os pontos positivos, ou seja, os ganhos que você tem, os benefícios que você tem de estar conectado em uma rede social, o que isso trouxe de bom para tua vida. E do outro lado dessa coluna, eu quero que você escreva as suas perdas, os pontos negativos, aqueles prejuízos ou coisas que você tem perdido em relação às redes sociais. E se você quer ter algo ainda mais profundo, para ficar mais claro para ti o peso disso nessa balança entre positivo e negativo, e checar para qual lado as redes sociais têm pesado mais na tua vida, para cada tópico que você escreveu, coloca uma pontuação de 0 a 100%. Então, por exemplo, aqui no lado positivo, eu coloquei que compartilhar conhecimento é algo que eu valorizo muito. E para isso, eu acho que eu vou colocar que as redes sociais me ajudam 90%. Por outro lado, um ponto negativo das redes sociais é que eu sinto que eu me distraio muito das coisas que eu deveria fazer aqui em casa, por exemplo. Isso aqui me deixa muito para baixo, então eu vou colocar 80%. Dessa forma, você pode fazer tudo isso e somar no final e ver o que mais está pesando na sua balança. Cada rede social tem um atributo diferente, elas foram construídas com propostas muito diferentes. E eu quero te trazer uma perspectiva sobre isso. As redes sociais mais famosas do mundo são YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, que hoje é o X. E nas suas maiores características, cada uma carrega vantagens e desvantagens. E eu acho importante que você tenha acesso a esse estudo aqui, justamente para que você consiga escolher melhor os ambientes e perceber as suas emoções, os seus sentimentos, conforme você navega nessas redes sociais. As primeiras redes sociais que a gente vai começar falando sobre os impactos aqui é o Facebook e o Instagram, e nesse caso a gente colocou junto porque os impactos são muito parecidos entre eles. Queria ler com vocês primeiro os positivos, e aí aqui a gente vai ter o suporte emocional, que muitas vezes é encontrado nessas redes sociais, entre amigos que estão ali conectados. Também pode ser um espaço para autoexpressão, onde as pessoas podem expressar seus sentimentos, seus pensamentos através de escrita, vídeo, foto, arte. Isso é muito legal. Também tem o ponto do desenvolvimento da própria identidade, que é essa capacidade de se ver e entender melhor quem você é.
E por fim, uma construção social, que é essa habilidade de se sentir pertencente a uma comunidade de pessoas que pensam da mesma forma que você. Mas aí do outro lado, a gente encontra alguns impactos negativos que são bem importantes aqui da gente citar. O primeiro deles é que tanto o Facebook quanto o Instagram impactam diretamente no aumento da ansiedade e da depressão. Bem de acordo com as pesquisas, tem esse impacto aí na diminuição da quantidade e da qualidade do sono, em especial pela gama de informações que essas redes sociais carregam. Também tem uma diminuição muito latente na satisfação com a imagem corporal. O FOMO, aumentado aqui também, que é aquele medo de estar perdendo alguma coisa ou de não pertencer. Eu acho que esse talvez seja o que eu mais sinto. Também a gente vê uma abertura pro cyberbullying e pro bullying muito mais latente aqui nessas duas redes sociais. Bom, em seguida a gente tem os impactos do YouTube. E aí eu achei muito legal porque ele é uma das redes que mais tem impactos positivos em relação aos impactos negativos. Então aqui de positivos a gente tem o aumento do entendimento e capacidade de empatizar com os problemas de saúde de outras pessoas. Tem muitos canais aqui que a gente vê relatos de depressão, tem esse acesso um pouco mais profundo, o maior acesso a informações de especialistas em saúde, mais suporte emocional também foi verificado aqui. É um espaço de autoexpressão também, que o sujeito pode desenvolver a própria identidade. Tem também em comum a construção social, que é isso de se sentir pertencente a uma comunidade que pensa da mesma forma que você. E o impacto positivo aqui é que ele pode diminuir a ansiedade, a depressão e a solidão em relação aos conteúdos que você acessa aqui. Isso é um ponto muito positivo. Do outro lado, uma coisa que pode impactar de forma negativa é a quantidade e qualidade do sono, que tem muito a ver com a luz azul e a produção de melatonina. Uma sugestão aqui é implementar a higiene do sono, onde 1-2 horas antes de você dormir, você desliga as telas. E isso pode ser um bom caminho para que você consiga construir um uso mais saudável e consciente. E agora, indo para uma outra parte, eu quero muito compartilhar com você que a gente já observou que tem um uso normal das redes sociais, mas existe um uso que se torna problemático. E é aqui que os profissionais de saúde estão batendo tanto na tecla nos últimos anos. O uso das redes sociais, ele se torna problemático na tua vida quando ele resulta na distração das tarefas primárias, ou seja, em tarefas que você precisa fazer, e na negligência de responsabilidades em outras áreas da vida. Um exemplo muito extremo é uma clínica de tratamento que foi aberta na China, que recebe jovens do país inteiro para se tratar quando o assunto é vício na internet.我们在收治的这个网络成瘾这个青少年里边啊，有的很多孩子上网是我们正常人不可想象的，有的孩子在上网上到非常极端的时候了，怕这个上厕所连解小便什么的影响他上网打游戏，他带上尿不湿，所以我们所以说称为他电子海洛因。我儿子自从上网以后就变了一个人，变得冷酷无情，什么办法都没用。这个强制性把他吃的那个安眠药把他送到这里，我们是浙江的。Mas aqui a gente pode falar de níveis mínimos também, pra gente observar quando é que as redes sociais começam a afetar o nosso desenvolvimento e fazem com que a gente negligencie, ou seja, negocie coisas e responsabilidades que são muito importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, alguns gráficos já mostram que o nosso nível de sedentarismo aumentou porque é muito mais fácil a gente ficar sentado no sofá, mexendo nas redes sociais, do que, ir caminhar, ir pra academia. E isso é muito preocupante. Em 1996, para vocês entenderem que já não é uma coisa tão nova, tá? Kimberly Young, que é uma psicóloga muito famosa nessa área de dependência e vícios na internet, ela cunhou esse termo de dependência da internet. Então, alguns desses pontos que podem mostrar se uma pessoa apresenta ou aparenta algum indício de vício nas redes sociais é o seguinte. Primeiro, uma extrema preocupação com as redes sociais. Segundo, a necessidade de aumentar o tempo conectado
para sentir a mesma satisfação anterior. 3. Constante tentativa de diminuir o tempo de uso. 4. Presença de irritabilidade e ou depressão. 5. Se há restrição do uso, a pessoa apresenta labilidade emocional, uma mudança de humor muito extrema por conta dessa retirada. A pessoa ela fica muito reativa quando ela se vê longe das redes sociais. 6. Vida social e profissional em risco por causa do uso excessivo. E 7. Mentir sobre o tempo gasto nas redes sociais. Esses 7 pontos são pontos para a gente verificar e checar na nossa vida se de alguma forma a gente está fazendo um uso abusivo das redes sociais e se isso começou já a prejudicar a nossa mente ou a nossa saúde mental. Mas diferente de outros tipos de vício, que nem a dependência do álcool ou de drogas, o vício das redes sociais, a dependência das redes sociais é muito diferente. Ela não causa uma lesão estrutural ou uma lesão biológica. A maioria dos efeitos prejudiciais que ela traz se deve ao desequilíbrio pelo tempo excessivo que a gente gasta com a tecnologia. Existe uma relação muito forte entre o uso das redes sociais e a perda da nossa consciência de tempo. Mas Mari, o que nos leva então a desenvolver um vício nas redes sociais? É muito comum e natural que as pessoas aumentem o seu nível de uso e daí o abuso das redes sociais devido à sua natureza prazerosa e a sua alta estrutura de reforço, ou seja, a gente é muito reforçado de prazer e em especial quando a gente cria conteúdo para as redes sociais e aparece aquele monte de like, aquele monte de coisas novas, isso tudo gera uma alta gama de dopamina para o nosso cérebro. Então, o que soa quando a gente fala dos nossos celulares é que a gente está lidando com recompensas infinitas e extremamente reforçadoras. Recentemente, a psiquiatra Annie Lembeck, inclusive, vou deixar um livro dela aqui para vocês lerem, que é muito bom, que fala muito sobre isso. Ela é uma psiquiatra especialista em dependências químicas, e aí ela afirma, em uma das entrevistas dela, que as redes sociais são drogas muito potentes, e elas ativam o mesmo circuito no nosso cérebro que as drogas tradicionais. Isso significa o quê? Que elas liberam o mesmo nível de dopamina, nosso neurotransmissor do prazer. Então, quanto mais dopamina é liberada no nosso cérebro, mais viciante e reforçadora se torna aquela experiência. Então, o que preocupa é que quanto mais fácil acesso a gente tem a uma droga, mais fácil e mais suscetível é o risco do vício. E falando de redes sociais, a gente tem um acesso muito fácil a elas hoje e é uma bomba recompensadora, porque libera muita dopamina. Ela foi arquitetada com esse intuito. Quanto mais tempo a gente passa ali dentro, mais as companhias lucram com o tempo que a gente tá ali. O Facebook lucra bilhões devido ao tempo de uso que a gente gasta lá. As pessoas que mais estão suscetíveis ao vício são pessoas que geralmente estão passando por algum momento de vulnerabilidade emocional, algum desafio que gera um certo nível de sofrimento, por exemplo, um luto, uma separação, situações traumáticas, mudança profissional. Sabe esses momentos que a gente tá mais vulnerável mesmo emocionalmente? Existe uma forte relação nesses artigos que eu percebi entre momentos emocionalmente desafiadores e a nossa tendência a aumentar o nosso tempo de uso ali, porque as redes sociais acabam se tornando uma fuga psicológica e distração dessa angústia na vida real. Às vezes, quando eu tô mais pra baixo, ou que acontece algo que eu não quero lidar, ou que eu tô com o meu nível de tédio, assim, muito grande, geralmente, a primeira coisa que eu recorro é o quê? Minhas redes sociais. O tempo de uso e a forma como a gente usa as redes sociais é nossa responsabilidade, mas não é só culpa nossa. As mídias sociais, elas têm sido aprimoradas ao longo dos anos para que a nossa experiência ali fique cada vez mais reforçadora de fácil acesso. Parte disso foi devido à invenção desse cara aqui, o Asa Husky, que criou o que a gente chama hoje de rolagem infinita. Sabe quando você vai rolando o feed e nunca tem fim? É isso que é a rolagem infinita. Antes, o feed do Instagram, por exemplo, as pessoas que você seguia não postavam mais nada, tipo, você saía do aplicativo. Hoje não, se acabou o que as pessoas postaram, ele sempre vai sugerir mais páginas, usuários, postagens,
para que você não saia dali. E essa foi a invenção que o Asa fez quando ele trabalhava ali no Vale do Silício. I was blind to how I was going to get picked up and used not for people, but against people. I'm the hapless human being that invented Infinite Scroll. You should be clear about which part you invented, because Asa did not invent Infinite Scroll for social media. Correct. So this was back in 2006. Do you remember when like Google Maps first came out and suddenly you could like scroll on those MapQuest before you had to like click a whole bunch to move the map around? Yeah. So that new technology had come out that you could reload, you could get new content in. I was sitting there thinking about blog posts and thinking about search. I get near the bottom of the page, I should just load some more search results. This is just a better interface. Before social media really had started going. Inclusive, quero muito indicar esse livro aqui pra vocês, que é Foco Roubado, muito bom, vocês precisam ler. E ele descreve o seguinte: Asa tinha orgulho do seu design, a rolagem infinita. Ele acreditava estar facilitando a vida de todos, e realmente. Hoje, todas as mídias sociais e inúmeros outros sites usam uma versão de rolagem infinita. Mas então Asa observou como as pessoas em volta dele mudaram. Pareciam não ser mais capazes de se afastar de seus dispositivos e ficavam rolando e rolando e rolando, graças em parte ao código que havia criado. E o que ele mesmo ficava rolando infinitamente, vendo coisas que muitas vezes acabava compreendendo depois que eram inúteis, e ficava na dúvida se estava fazendo um bom uso da própria vida. Um dia a Asa parou e fez um cálculo. A rolagem infinita fazia uma pessoa gastar 50% mais do seu tempo em sites como o Twitter, por exemplo. A partir de então, ele começou a duvidar se ele e sua geração no Vale do Silício, que hoje é o maior centro tecnológico do mundo, na verdade não estariam produzindo uma tecnologia que nos dilacera, machuca e nos torna piores. Isso é muito forte, esse depoimento que ele dá. Outro parceiro dele, que trabalhou por anos nas invenções do Google, o Tristan Harris, e ele conta em uma entrevista pessoal dele, parte dos insights que eles tinham para ampliar as redes sociais na época da universidade dele eram baseados nos experimentos de Skinner, que é um dos pais da psicologia comportamental, onde eles aprendiam a buscar o reforço certo para os comportamentos que eles desejavam. Ou seja, se eu quero que o usuário passe mais tempo conectado nas redes sociais, o que eu preciso fazer e colocar ali dentro para que eu tenha um lucro cada vez maior e que eles gastem cada vez mais tempo aqui. E a entrevista dele é muito chocante, porque ele começa a falar que, tipo assim, ele começou a ter crises dentro do Google, porque não estava fazendo sentido para ele o que eles estavam criando. And the internet overall had been in the very beginning not designed to maximize attention. It was just putting things out there, creating these message boards. It wasn't designed with this whole persuasive psychology that emerged later. What happened is that the attention economy and this race for attention got more and more competitive. And the more competitive it got to get people's attention on, say, a news website, the more they need to add these design principles, these more manipulative design tactics, as ways of holding on to your attention. And so YouTube goes from being a more neutral, honest tool of just here's a video to, oh, do you want to see these other videos? And oh, do you want to autoplay the next video? And oh, do you want to, here's some notifications. These products start to look and feel more like media that's about maximizing consumption and less like bicycles for our minds. And I think that's such a subtle and important thing to recognize, is that more and more of technology is really not on our team to help us spend our time the way we want to. It's more on the team of maximizing how much time we spend on the screen. As plataformas que deveriam estar proporcionando desenvolvimento e conexão, elas podem, na verdade, estar alimentando uma crise de saúde mental. E por fim, uma coisa que eu acho que é um dos grandes impactos aí das redes sociais na nossa vida é na nossa aprendizagem e nível de atenção. Eu sinto que a gente está cada vez mais distraído do momento presente. Essa exposição massiva, esse monte de estímulo, pode nos levar a pensamentos acelerados, a inquietação interna e a dificuldade de prestar atenção em coisas ali do seu dia a dia. Tem uma teoria na psicologia que a gente chama teoria da carga cognitiva, que foi criada pelo John Sweller, e ele dizia que o ser humano tem uma capacidade X por dia para armazenar informações no seu cérebro. Pensa num copo cheio, depois que esse copo encheu, ele começa a transbordar e não consegue reter mais nada. Pensa o nosso cérebro hoje com esse monte de estímulo que a gente recebe. Aí a questão,
A gente tá aprendendo e retendo as informações ou apenas rolando as telas sem nenhum aprofundamento, que é muito possível. Então, pra finalizar, depois desse longo papo aqui, tem muita coisa ainda que eu queria contar pra vocês, ensinar vocês que eu aprendi ao longo desses anos, mas agora, nesse momento, eu quero te chamar pras dicas. Eu amo uma ficção do C.S. Lewis que chama Cartas do Diabo a um Jovem Aprendiz, onde um diabo ensina ao seu aprendiz como ele podia destruir a humanidade. E uma das formas que esse diabo usava para destruir os seres humanos era conduzindo eles para um reino do ruído, um lugar onde eles estariam tão distraídos que ficaria muito fácil alienar eles de coisas valiosas e de qualquer coisa que lhes traga vida. Eu não sei você, mas às vezes eu sinto que tem uma leve semelhança aí com o que a gente tá vivendo. A sensação da gente estar incluído aí nesse mundo do ruído, onde as nossas mentes estão sempre tão aceleradas, com tantas informações do que a gente deveria ser, fazer, nunca é suficiente, a gente tem que ter mais, que isso parece que rouba a gente de viver coisas muito valiosas, que nem eu já falei 300 milhões de vezes aqui. E aí, um livro que eu amei, em especial o capítulo 5, é esse livro aqui do Jordan Rainer. Nesse capítulo ele traz algumas dicas sobre como silenciar esse reino do ruído. Mas hoje eu queria trazer uma delas que eu achei muito importante, que é: aprenda a ser o pai ou a mãe do seu celular e não o contrário. Eu vou ler com vocês essa dica. Alguns pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que sua capacidade de concentração é prejudicada simplesmente por ter seu celular na sala com você, ainda que ele esteja no silencioso ou desligado. A mera presença do seu celular no bolso é um lembrete gentil de que apenas a um toque de distância estão inúmeras recompensas de informações, entretenimento e distração. É por isso que eu boto meu celular para dormir por volta das 7h30 todas as noites e o mantenho em seu quarto metafórico até às 7 da manhã seguinte, 2 horas depois de acordar. Nossa, ele acorda às 5 da manhã. Preciso de um tempo significativo longe do ruído e da ansiedade que toda essa informação me produz, especialmente pela manhã, quando eu tenho meu tempo tão sagrado com Deus. Nossos telefones têm um poder incrível para o bem e para o mal. Se nos preocupamos com nossa capacidade de cultivar o tempo, devemos exercer mais controle sobre os nossos celulares. Nas palavras de John Mark Connor, você deve cuidar do seu telefone. Você é o pai ou a mãe nesse relacionamento. E você controla o seu celular e não o contrário. Algumas dicas práticas que eu te dou e que me ajudam muito por aqui é trocar o seu celular por um despertador físico. Dessa forma, você protege a sua mente de acordar e ser consumida por milhões de informações no momento mais vulnerável e desprotegido da sua mente, onde ela ainda está despertando. E além disso, você consegue fazer uma higiene do sono, desligar ali o seu celular, pra ajudar aí sua mente a produzir melatonina. Não sei se você sabe, mas a luz azul que é produzida pelas telas dificulta a qualidade do seu sono. Uma outra dica que eu te dou e que me ajuda muito é: faça um detox semanal. Eu geralmente por aqui tento ficar off no final de semana, então sábado e domingo é o dia que eu vou fazer as coisinhas aqui de casa, que eu vou ficar com os amigos, que eu vou ficar com a minha família. Isso me faz muito bem, me ajuda muito no processo criativo. Dica número 3 é: coloque limite de tempo nos seus aplicativos. Todos esses aplicativos, seja o WhatsApp, Instagram, já tem um limite de tempo no próprio aplicativo, mas também no seu celular, seja Android ou iOS, né, do iPhone, você também já pode controlar o seu tempo de uso. E isso é uma ótima alternativa para te lembrar e te trazer consciência de que, ei, você já passou tempo demais aqui, vai viver sua vida. 2 a 3 horas é um tempo máximo aí consideravelmente saudável para você estar conectado. E por fim, uma última dica é: faça uma limpa nas suas redes sociais, filtre o que você consome, o que você deseja consumir, as pessoas que você segue, o conteúdo que você coloca pra dentro dos seus olhos. Acredite, chegamos ao fim desse vídeo, mas ainda tem muita coisa pra gente conversar. E se você deseja fazer um detox digital mais profundo, eu vou deixar aqui
o link desse projeto. Você pode passar 10 dias comigo, onde eu gravei episódios específicos de 5 minutos mais ou menos, dando dicas práticas para te ajudar a ter mais consciência na forma que você lida com o seu celular. Me conta nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem dúvidas, e compartilha com quem precisa saber dessas informações. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!